Ela é carinhosamente chamada pelo povo da Diocese de Tubarão de a Nossa Albertina e de Maria Gorete brasileira. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Albertina Berkenbrock, uma menina do interior de Santa Catarina que teve sua vida ceifada aos 12 anos de idade ao resistir a um assédio. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. Já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Albertina Berkenbrock nasceu no dia 11 de abril de 1919, na comunidade de São Luís, no município de Imaruí, estado de Santa Catarina. Era filha do casal de agricultores de origem alemã, Henrique e Josefina Berkenbrock, e teve mais 8 irmãos e irmãs. A família Berkenbrock rastreia suas origens alemãs da cidade de Schoppenheim, próximo de Münster. Albertina teve vida simples e humilde no meio rural de seu município natal. Seus pais e familiares souberam educar a menina na fé, transmitiram-lhe muito cedo as principais verdades da igreja. Foi batizada no dia 25 de maio de 1919, crismou-se a 9 de março de 1925 e no dia 16 de agosto de 1928, um dia muito especial para aquela menina esguia de olhos azuis, cabelos loiros e compridos. Um sonho embalado por sua fé tornava-se realidade. No auge de seus 9 anos, o sim a Deus consagrado. Nesse dia, Albertina dirigiu agradecimentos especiais e sinceros ao seu professor de catequese, Hugo Bernat, e ao padre Koeger. A primeira comunhão, um dia inesquecível para Albertina. Quem comer deste pão e beber desse vinho viverá eternamente. Estava aberto oficialmente o caminho espiritual para que Albertina encontrasse um dia o reino do Senhor. Ela aprendeu logo as orações, era perseverante em fazê-las e muito recolhida ao rezar. Sempre que um padre aparecia em São Luís, lá ia ela participar da vida religiosa da comunidade. Confessava-se com frequência, ia regularmente à missa, comungava com fervor e preparou-se com muita diligência para a primeira comunhão. Falava muitas vezes da Eucaristia e dizia que o dia de sua primeira comunhão fora o mais belo de sua vida. Albertina foi também muito devota de Nossa Senhora, venerava-a com carinho, tanto na capela da comunidade como em casa. Junto com os familiares, recitava o texto e recomendava a Maria sua alma e sua salvação eterna. Tinha especial devoção a São Luís Gonzaga, titular da capela e modelo de pureza. A formação cristã instigou em Albertina a inclinação à bondade, às práticas religiosas e à vivência das virtudes cristãs, na medida em que uma menina de sua idade as entendia e podia vivê-las. Nada de estranho se seus divertimentos refletiam seu apego à vida religiosa. Gostava de fazer cruzinhas de madeira, colocava-as em pequenos sepulcros e adornava-os com flores. Foi no ambiente simples, belo e cristão de sua família que Albertina cresceu. Ajudava os pais nos trabalhos da roça e em casa. Foi dócil, obediente, incansável, sacrificada, paciente, mesmo quando os irmãos a mortificavam e até lhe batiam. Ela suportava tudo em silêncio, unindo-se ao sofrimento de Jesus, que amava sinceramente. Também fora de casa, Albertina se apresentava como modelo para os colegas e motivo de admiração para os adultos. Gozava de grande estima na escolinha local, particularmente por parte de seu professor, que a elogiava por suas condições espirituais e morais superiores à sua idade, que a distinguia entre os colegas da escola. Ela se aplicou ao estudo, aprendeu bem o catecismo, conheceu os mandamentos de Deus e seu significado. Jamais faltou a modéstia. Se pensarmos de maneira como sacrificou sua vida, conforme declarou seu professor, ela tinha compreendido o sentido do sexto mandamento no que tange à pureza e à castidade. Foi menina boa, estimada por colegas e por adultos. Às vezes, porém, alguns meninos punham à prova sua mansidão, modéstia, timidez e repugnâncias por certas faltas. Albertina então se calava. Nunca se revoltou, muito menos ainda, nunca se vingou.
mesmo quando lhe batiam. Era uma pessoa cândida, simples, sem fingimentos, vestia-se com simplicidade e modéstia. Sua caridade era grande, gostava de acompanhar as meninas mais pobres, de jogar com elas e com elas dividir o pão que trazia de casa para comer no intervalos das aulas. Teve especial caridade com os filhos de seu assassino, Idalício Cipriano Martins, conhecido também como Manuel Martins da Silva ou Maneco Palhoça, que trabalhava na casa do pai. Muitas vezes, Albertina deu de comer a ele e aos filhos pequenos, com os quais se entretinha alegremente, acariciando-os e carregando-os no colo. Isto é tanto mais digno de nota quanto Maneco era negro, sabendo-se que nas regiões de colonização europeia uma dose de racismo sempre esteve presente. Todas essas atitudes cristãs mostram que Albertina, apesar de sua pouca idade, era pessoa impregnada de evangelho. Não é de estranhar, portanto, se teve forças para comportar-se com fortaleza cristã no momento de sua morte, a fim de defender sua pureza e virgindade. Um dia tinha ela 12 anos, 2 meses e 4 dias de vida, 15 de junho de 1931. O pai chamou a menina e mandou que ela fosse à procura do boi pintado. Era o velho e dócil animal que puxava o arado da roça, já bastante acostumado com Albertina. Essa era uma tarefa corriqueira, diga-se a bem da verdade. Albertina apanhou uma varinha e tomou a direção do pasto. Como surpresa, porém, encontra perto deles um empregado de seu pai, Manuel Palhoça, conhecido como Maneco, carregando feijão na carroça. Albertina pergunta a ele pelo boi desaparecido. O homem lhe dá uma pista falsa para encaminhá-la ao lugar onde poderia satisfazer seus desejos sem chamar a atenção. A dócil, pura e inocente Albertina apressou os passos e, quase correndo, desapareceu por entre as árvores, seguindo o rumo indicado. Encontrara afinal a pista e mostrava-se contente ante a perspectiva de poder conduzir o animal à mangueira, cumprindo assim pedido de seu pai. Nessa caminhada, ela se afastou do povoado cerca de meio quilômetro, quando se deparou com Maneco. Num primeiro momento, não o reconheceu totalmente. Não era o mesmo homem que trabalhava para seu pai e tampouco aquele com quem conversava momentos atrás. Ao pressentir o perigo, gritou desesperadamente por socorro. O anjo e o monstro travaram uma luta cujo final trágico mostrou a vitória perpetuada na sua memória de Marte, uma verdadeira serva de Deus. Temendo que o alarido atraísse ao local lavradores da vizinhança, Palhoça ainda tentou amordaçá-la. Ela, porém, continuou a gritar, e se débeis e abafados eram seus gritos, agora tenaz foi a resistência que ofereceu aos ímpetos brutais do homem, debatendo-se violentamente. Derrotado moralmente pela menina, Maneco desembainhou o punhal que trazia à cintura e, num golpe, degolou o pequeno anjo louro de São Luís. Daquele frágil corpo de criança prostrado no chão, o monstro viu então correr o sangue derramado em holocausto da inocência que não conseguira macular. O assassino despistou o crime, dizendo que encontrou o corpo de Albertina, colocando a culpa de tudo em João Candinho. Foi esse o homem que matou Albertina, disse Maneco. O rapaz foi preso, protestou, jurou inocência aos prantos, mas foi tudo inútil. Os colonos que testemunharam tudo começaram a duvidar. Acaso não seria Maneco o assassino? Como contam testemunhas, Maneco aparecia toda hora por perto da sala onde se velava o corpo de Albertina. E sempre que se aproximava, a ferida do pescoço de Albertina vertia sangue. Pensava o povo. Não seria um sinal? Enquanto o povo cismava, Maneco tramava sua fuga. 2 dias depois, chegou o prefeito de Imaruí, que acalmou a população e mandou soltar João Candinho. Foi à capela, tomou um crucifixo e, acompanhado por Candinho e outras pessoas, foi à casa do pai de Albertina e o colocou sobre o peito da menina morta. Mandou também que João Candinho colocasse as mãos sobre o crucifixo e jurasse que era inocente. E ao fazer isso, segundo os presentes,
a ferida parou de sangrar. Entretanto, Maneco acabava de fugir. Preso em Aratingaúba, confessou este e outros crimes. Confessou um cometido em Palmas, onde matara um sargento, e também o assassinato de um homem em São Ludogero. E também teria revelado que matou Albertina porque ela se recusara a ceder à sua intenção de manter relações sexuais com ela. No funeral de Albertina participou um elevado número de pessoas e todos diziam que já era uma pequena mártir, pois, dado seu temperamento, sua piedade e sua delicadeza, eram convictos de que tinha preferido a morte ao pecado. Manuel Palhoça foi levado à Laguna. Correu o processo e ele foi condenado. Levado para a penitenciária, se comportou bem enquanto esteve na prisão e depois de alguns anos faleceu. Mas apesar de sua morte terrível, Albertina continuou sendo exemplo para toda a região, sendo cultuada até hoje como sinônimo de generosidade, modéstia, autossacrifício, obediência a Deus e pureza. Todas essas virtudes humanas e cristãs mostram que Albertina, apesar de sua pouca idade, foi uma pessoa impregnada da Trindade Santa. Correspondeu à vocação de santidade que recebeu no dia de seu batismo. Foi uma gigante de fé, de amor e de esperança. Viveu os valores do Evangelho de modo admirável. Por todo o exposto, não há razão para estranhar a coragem e a fortaleza cristã manifestada por Albertina no momento de seu martírio, a fim de defender a vida plena e a dignidade da mulher. O processo de beatificação de Albertina Berkenbrock começou em 1951, quando do primeiro tribunal interrogativo realizado pela Igreja Católica. Relatos de testemunhas foram protocolados em Roma. Um segundo processo também juntou dados, mas foi deixado às margens das análises com o tempo. No ano 2000, a causa foi retomada. O terceiro tribunal teve início com a exumação. Relatos de graças e histórias comprovadamente verdadeiras foram levados até Roma, onde ocorreram os estudos de todos os detalhes sobre os acontecimentos. Na 44ª Assembleia da CNBB, realizada em maio de 2006, em reunião reservada, acolheu favoravelmente a proposta de Dom Jacinto Bergman, bispo de Tubarão, para que fosse apresentado ao Papa o pedido de beatificação, cujo processo já está em fase adiantada na Congregação das Causas dos Santos. Os bispos assinaram o pedido a ser encaminhado ao então Papa Bento XVI. A serva de Deus, Albertina Berkenbrock, com o decreto de beatificação assinado pelo Papa Bento XVI no dia 16 de dezembro de 2006, em uma solene celebração no dia 20 de outubro de 2007, na Catedral Diocesana de Tubarão, o cardeal Saraiva presidiu a beatificação de Albertina Berkenbrock. A beata Albertina Berkenbrock, apesar da pouca idade, nos deixou um legado duradouro de coragem, fé inabalável e dedicação à castidade. Sua história nos lembra a importância de permanecermos fiéis aos nossos princípios, mesmo diante das adversidades e pressões sociais. Que neste dia 15 de junho, dia da beata Albertina Berkenbrock, ela interceda por nós para que possamos, assim como ela, ser um exemplo de cristãos e guardadores da pureza. Por isso, oremos. Deus, Pai de todos nós, vós nos destes vosso Filho Jesus, que derramou seu sangue na cruz por amor a cada um de nós. Vossa serva Albertina foi declarada bem-aventurada pela Igreja, porque ainda jovem, também derramou seu sangue para ser fiel à vossa vontade e defender a vida em plenitude. Concedei-nos que, por seu testemunho, nos tornemos fortes na fé, no amor e na esperança, vivamos fielmente os compromissos do nosso batismo, façamos da Eucaristia a fonte e o cume da nossa vida cristã. Busquemos continuamente o perdão através da confissão, sejamos plenos do Espírito Santo, vivenciando a Crisma e cultivemos os valores do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Beata Albertina Berkenblock, rogai por nós.